O milionário jurou que seria apenas um casamento de aparências. Nada de sentimentos, apenas conveniência. Mas na noite de núpcias, ao descobrir que sua esposa era virgem, algo dentro dele mudou completamente. O que será que ele fez depois? Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. O som da chuva contra as janelas do 35º andar ecoava pelo escritório como uma sinfonia melancólica. Ricardo Almeida permanecia imóvel diante do painel de vidro, observando São Paulo se estender infinitamente sob o céu cinzento desta terça-feira de março. Aos 32 anos, ele havia transformado uma simples ideia de aplicativo em uma empresa avaliada em 50 milhões de reais. Agora tudo ameaçava desaparecer. As manchetes de hoje estão piores, disse Marcos, seu vice-presidente e amigo desde os tempos de faculdade na Universidade de São Paulo, depositando uma pilha de jornais sobre a mesa de Mogno. A Folha de São Paulo dedicou uma página inteira ao vazamento de dados. O estado não foi mais suave. Ricardo suspirou profundamente sem se afastar da janela. Não precisava ler as matérias para conhecer cada vírgula. Durante as últimas 3 semanas, havia memorizado cada acusação. Tech Solutions falha em proteger dados de usuários. Empresa de aplicativos sob investigação federal. CEO solteiro conhecido pelas festas extravagantes. Nossa avaliação despencou 40% em um mês, murmurou Ricardo, passando as mãos pelos cabelos castanhos. Os investidores estão cancelando reuniões. Os clientes corporativos rescindindo contratos. Se continuarmos nesse ritmo... Eu sei, Marcos o interrompeu ajustando os óculos de grau enquanto se aproximava. Mas tenho uma ideia. Vai parecer absurda inicialmente, porém me deixe explicar completamente. Ricardo finalmente se virou, reconhecendo a expressão determinada do amigo. Era a mesma cara que Marcos fizera quando sugeriu que desenvolvessem o primeiro aplicativo na garagem dos pais dele. Você precisa reconstruir sua imagem pública, rapidamente, e a estratégia mais eficaz seria através de um casamento. Você enlouqueceu? Ricardo soltou uma gargalhada sem humor. Não tenho interesse em relacionamentos sérios. Isso você sabe perfeitamente. Não estou falando sobre romance, Ricardo. Estou sugerindo uma parceria estratégica. Um casamento de negócios com a pessoa adequada transformaria você no executivo responsável e confiável que o mercado deseja ver. A gargalhada de Ricardo morreu instantaneamente. Ele conhecia Marcos há 10 anos e sabia distinguir quando o amigo brincava das ocasiões em que estava completamente sério. Continue explicando. Camila Ferreira, 26 anos, arquiteta formada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Família tradicional do interior paulista, porém atravessando graves problemas financeiros. O pai dela, doutor Henrique Ferreira, era um advogado prestigiado até desenvolver Alzheimer precoce há 3 anos. Atualmente, a família acumula dívidas consideráveis. Ricardo franzira as sobrancelhas. Como obteve essas informações? Fiz uma investigação criteriosa. A mãe dela, senhora Beatriz, ainda mantém contatos nos mesmos círculos sociais de antigamente. Elas necessitam urgentemente de recursos financeiros, enquanto você precisa de uma esposa respeitável. É uma equação perfeita. Está propondo que eu compre uma esposa como se fosse uma mercadoria? Estou propondo um acordo que beneficiaria ambas as partes igualmente. Você quitaria as dívidas familiares, ela representaria o papel de esposa dedicada em eventos públicos e sociais. Duração de 2 anos, tempo suficiente para sua reputação se restabelecer completamente. Depois, divórcio consensual. Ricardo caminhou até a estante de livros, tocando distraidamente uma miniatura do Cristo Redentor que ganhara em uma viagem de negócios ao Rio de Janeiro. A proposta era completamente maluca, mas possuía uma lógica empresarial inegável. Ele sempre solucionara desafios através de planejamento estratégico e análise racional. Por que seria diferente desta vez? Ela aceitaria uma proposta dessas? Você possui um patrimônio líquido de 50 milhões de reais, Ricardo. A família dela deve aproximadamente 3 milhões. Acredito firmemente que ela aceitaria. O escritório ficou em silêncio por vários minutos, interrompido apenas pelos sons abafados do trânsito na Avenida Paulista e o tamborilar constante da chuva. Organize um encontro, Ricardo declarou finalmente. Mas estabeleça claramente, isso seria puramente profissional.
nenhum envolvimento emocional, nenhuma complicação pessoal, apenas um contrato comercial. Marcos sorriu amplamente. Já suspeitava que concordaria. Agendei para amanhã às 15 horas no café do Shopping Vila Olímpia, ambiente neutro e adequado. Ricardo balançou a cabeça, ainda processando a magnitude do que estava concordando. Contudo, se havia algo que aprendera durante anos de empreendedorismo, era que, frequentemente, as soluções mais incomuns eram também as mais eficientes. Apenas espero que saiba exatamente o que está fazendo, Marcos. Confie plenamente em mim. Em 6 meses você estará me agradecendo imensamente. Camila Ferreira verificou sua aparência no espelho do banheiro feminino do Shopping Vila Olímpia, pela 4ª vez em 10 minutos. O reflexo mostrava uma mulher visivelmente nervosa, com olheiras cuidadosamente disfarçadas por corretivo e um batom nude que ela havia aplicado, removido e reaplicado 3 vezes antes de sair de casa em Campinas. Você é capaz, Camila, sussurrou para si mesma, respirando profundamente para acalmar os nervos. É apenas uma conversa de negócios. Porém, ela compreendia perfeitamente que se tratava de muito mais que uma simples conversa. Quando Marcos Oliveira telefonou na semana anterior, explicando a proposta empresarial, Camila inicialmente pensou que fosse algum tipo de golpe elaborado. Um empresário milionário interessado em se casar com ela? Uma arquiteta que ganhava R$4.000 mensais e morava com os pais na mesma casa que a família não conseguia mais manter adequadamente? A verdade dolorosa, entretanto, era que eles necessitavam desesperadamente do dinheiro. Saindo do banheiro, Camila se dirigiu ao café localizado no 2º piso do shopping. Suas mãos tremulavam discretamente enquanto procurava por Ricardo Almeida. Ela o havia pesquisado extensivamente na internet durante a noite anterior. Fotografias em revistas de tecnologia e inovação, eventos do setor empresarial, sempre trajando ternos impecáveis, sempre aparecendo sozinho. Um homem indiscutivelmente atraente, ela admitiu sinceramente, mas com uma expressão séria que a fazia questionar se ele demonstrava alegria alguma vez. Camila, ela se virou e finalmente o viu pessoalmente. Ricardo era ainda mais impressionante ao vivo. Alto, aproximadamente 1,85 m, cabelos castanhos escuros meticulosamente penteados, terno que provavelmente custava mais que seu salário de 4 meses. Mas foram os olhos que mais chamaram sua atenção. Castanhos profundos, inteligentes e penetrantes, analisando-a como se ela fosse um projeto arquitetônico complexo. Senhor Almeida, ela estendeu a mão direita, esforçando-se para manter a voz estável. Ricardo, por favor. Ele apertou sua mão brevemente. Um cumprimento formal e objetivo. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Posso solicitar alguma bebida para você? Um cappuccino, por favor, sem açúcar adicional. Eles se acomodaram em uma mesa reservada, localizada em um canto mais privativo do café, distante de ouvidos indiscretos. Ricardo foi extremamente direto em sua abordagem, sem preâmbulos desnecessários. Marcos explicou detalhadamente a situação? Superficialmente apenas. Camila entrelaçou os dedos sobre a mesa de madeira clara. Mas gostaria de ouvir diretamente de você. Ricardo se inclinou ligeiramente para frente, mantendo contato visual constante. Preciso reconstruir minha reputação profissional rapidamente. Um casamento com alguém respeitável seria extremamente benéfico para meus negócios e credibilidade. Em contrapartida, eu quitaria completamente as dívidas da sua família e providenciaria uma quantia mensal durante toda a duração do acordo. Duração do acordo, Camila repetiu cuidadosamente, experimentando as palavras. Que período estamos considerando? 2 anos completos. Tempo necessário e suficiente para que a situação se normalize completamente. E quais seriam exatamente minhas responsabilidades? Ricardo tomou um gole do expresso duplo antes de responder metodicamente. Acompanhar-me em eventos sociais corporativos, jantares de negócios importantes, algumas viagens a trabalho ocasionais. Manter as aparências convincentes de um casamento harmonioso em público. Exclusivamente isso. Camila sentiu as bochechas esquentarem. E em nossa vida privada? Residiríamos na mesma residência, porém teríamos quartos completamente separados. Vidas pessoais independentes. Seria estritamente profissional.
O silêncio se prolongou entre eles por vários segundos. Camila observou as pessoas transitando pelo corredor do shopping, famílias convencionais fazendo compras rotineiras, vivendo existências ordinárias. O que Ricardo estava propondo era absolutamente tudo, exceto ordinário. Posso perguntar por que especificamente eu? Ela questionou finalmente. Ricardo pareceu ponderar cuidadosamente a pergunta. Você possui exatamente o perfil que necessito. Educação superior, família tradicional respeitada, histórico pessoal impecável e... Ele hesitou pela primeira vez desde que se sentaram. Você precisa dos recursos financeiros tanto quanto eu preciso de uma esposa adequada. A honestidade brutal e direta da resposta deveria ter ofendido Camila profundamente, mas ela apreciou que ele não tentasse romantizar ou adoçar artificialmente a situação. Qual seria o valor? 3 milhões para quitar integralmente as dívidas da sua família, mais 25 mil reais mensais durante os 2 anos completos. Camila quase engasgou com o cappuccino. Era significativamente mais dinheiro do que ela conseguiria juntar em toda a sua carreira como arquiteta. Recursos suficientes para salvar definitivamente a casa da família, custear integralmente o tratamento médico do pai, proporcionar segurança financeira para a mãe. Eu preciso de tempo para refletir adequadamente. Naturalmente, Ricardo consultou discretamente seu relógio Omega. Porém, preciso de uma resposta definitiva até sexta-feira próxima. A situação nos negócios não permite mais delongas. Eles terminaram suas bebidas em um silêncio relativamente confortável. Quando se levantaram para partir, Ricardo lhe entregou um cartão de visita elegante. Meu número pessoal direto. Se decidir aceitar a proposta, telefone. Caso contrário, ele deu de ombros naturalmente. Foi um verdadeiro prazer conhecê-la. Camila permaneceu parada no corredor movimentado do shopping, observando Ricardo se afastar com passos decididos e confiantes. Cada movimento dele demonstrava determinação e segurança, características de alguém habituado a conseguir exatamente o que desejava. Ela examinou o cartão em suas mãos. Papel de alta qualidade, letras douradas em relevo impecável, tão diferente dos materiais simples que utilizava diariamente em seu escritório de arquitetura. 3 milhões de reais. A quantia ecoava insistentemente em sua mente enquanto caminhava lentamente até o estacionamento subterrâneo. Dinheiro suficiente para transformar completamente tudo, mas seria suficiente para compensar 2 anos inteiros vivendo uma mentira elaborada? A casa da família Ferreira em Campinas respirava memórias de tempos melhores. Localizada no tradicional bairro Cambuí, a residência de 2 andares mantinha sua elegância arquitetônica dos anos 90, mas pequenos detalhes delatavam as dificuldades financeiras. A pintura externa ligeiramente desbotada, o jardim, que antes era impecavelmente cuidado, agora dependia apenas dos cuidados básicos de Camila, nos fins de semana. Camila estacionou seu Civic 2015 na garagem e permaneceu alguns minutos no carro, segurando firmemente o cartão de Ricardo entre os dedos. 3 dias haviam se passado desde o encontro no shopping e ela ainda não conseguira tomar uma decisão definitiva. O prazo de sexta-feira se aproximava rapidamente. Camila, querida, você chegou! A voz calorosa de Beatriz Ferreira ecoou desde a cozinha quando Camila entrou pela porta dos fundos. Aos 58 anos, sua mãe mantinha a postura elegante de quem fora criada na alta sociedade campineira, mesmo que as circunstâncias atuais fossem bem diferentes. Oi, mãe. Como foi o dia do papai? Beatriz suspirou suavemente, secando as mãos no avental floral. Teve um dia tranquilo. Reconheceu-me durante a manhã inteira. Conversamos sobre o jardim. À tarde ficou mais confuso, mas nada preocupante. Camila assentiu, sentindo o peso familiar da tristeza no peito. Henrique Ferreira, que já fora um dos advogados mais respeitados de Campinas, agora passava os dias alternando entre momentos de lucidez e períodos de completa desorientação. O Alzheimer precoce havia transformado não apenas a vida dele, mas de toda a família. Mãe, preciso conversar com você sobre algo importante. Beatriz imediatamente captou a seriedade no tom da filha. Claro, querida, vamos sentar na sala. Elas se acomodaram no sofá de couro que Henrique comprara,
para comemorar um caso especialmente bem-sucedido 10 anos antes. Camila respirou profundamente, organizando mentalmente as palavras. Recebi uma proposta inusitada. Durante os 20 minutos seguintes, Camila explicou detalhadamente o encontro com Ricardo, a natureza do acordo proposto e os valores envolvidos. Beatriz a ouviu em silêncio absoluto, com expressões que variaram entre surpresa, preocupação e, finalmente, reflexão profunda. 3 milhões de reais. Beatriz repetiu lentamente quando Camila terminou. Isso quitaria absolutamente todas as nossas dívidas. Sim, o financiamento da casa, os empréstimos que fizemos para o tratamento do papai, os cartões de crédito, tudo. E você teria que viver como esposa desse homem por 2 anos. Mas seria apenas aparência pública, mãe. Ele foi muito claro sobre isso. Beatriz se levantou e caminhou até a janela, que dava para o quintal, onde Henrique estava sentado em sua cadeira favorita, observando os passarinhos no bebedouro que Camila instalara no ano anterior. Seu pai sempre dizia que decisões importantes nunca deveriam ser tomadas apenas por necessidade financeira, Beatriz disse suavemente. Mas ele também era um homem prático. Sabia que às vezes precisamos fazer sacrifícios pelo bem da família. Você acha que devo aceitar? Beatriz se virou para a filha com lágrimas discretas nos olhos. Acho que você precisa seguir seu coração, querida. Mas também sei que estamos afogando em dívidas e cada mês fica mais difícil manter esta casa, pagar o plano de saúde do seu pai, comprar os medicamentos. Camila sentiu um nó na garganta. Ela sabia exatamente a situação financeira da família. Afinal, era ela quem organizava as contas mensalmente, fazendo malabarismos para conseguir pagar o essencial. Se eu aceitar, vocês estarão seguros financeiramente. Poderemos contratar uma enfermeira especializada para o papai, reformar a casa, garantir que não falte nada. E você, Camila? O que ganha com isso além do dinheiro? A pergunta da mãe a pegou desprevenida. Camila havia focado tanto nos aspectos financeiros que não considerara profundamente o que essa experiência poderia significar para ela pessoalmente. Não sei, mãe. Talvez uma chance de conhecer um mundo diferente. Ricardo é, obviamente, um homem inteligente e bem-sucedido. Mesmo sendo apenas uma parceria profissional, posso aprender muito. Beatriz sorriu pela primeira vez na conversa. Você sempre foi corajosa, minha filha. Desde pequena nunca teve medo de desafios. Naquela noite, Camila ficou acordada até tarde em seu quarto, observando as estrelas pela janela. Aos 26 anos, ela havia planejado uma vida bem diferente. Estabelecer seu próprio escritório de arquitetura, talvez encontrar alguém especial, construir uma família nos moldes tradicionais. A proposta de Ricardo mudaria completamente esses planos, mas também oferecia algo que ela jamais imaginara possível: a chance de salvar sua família da ruína financeira. Na manhã de quinta-feira, Camila tomou sua decisão. O escritório de advocacia Silva e Associados, localizado na prestigiosa Avenida Brigadeiro Faria Lima, respirava tradição e seriedade. Dr. Antônio Silva, um homem de 65 anos com cabelos completamente brancos e óculos de armação dourada, era conhecido por redigir contratos para alguns dos empresários mais influentes de São Paulo. Camila chegou ao 42º andar às 14 horas em ponto da sexta-feira, conforme combinado. Vestia seu melhor conjunto social, um blazer cinza escuro e saia reta, que havia comprado para uma entrevista de emprego 2 anos antes. Suas mãos suavam ligeiramente quando a secretária a conduziu até a sala de reuniões. Ricardo já estava presente, sentado à cabeceira da mesa de mogno polido, estudando documentos. Ao vê-la entrar, ele se levantou educadamente. Camila, obrigado por vir. Este é Dr. Antônio Silva, nosso advogado. Senhora Ferreira, é um prazer, disse o advogado, apertando-lhe a mão com firmeza. Por favor, sente-se. Vamos discutir os termos do acordo. Camila se acomodou na cadeira em frente a Ricardo, tentando manter a compostura apesar dos nervos. Durante a ligação telefônica na quarta-feira, quando comunicou sua decisão de aceitar a proposta, Ricardo fora objetivo e profissional, marcando imediatamente esta reunião para formalizar tudo legalmente. Elaborei um contrato abrangente baseado nas diretrizes que Ricardo me forneceu,
explicou o Dr. Silva, distribuindo cópias do documento. Vamos revisar cada cláusula detalhadamente. O contrato possuía 12 páginas densamente preenchidas com texto jurídico formal. Dr. Silva começou a ler e explicar cada seção metodicamente. Primeira cláusula: duração do acordo. O casamento terá duração de exatamente 2 anos, iniciando na data da cerimônia oficial. Qualquer extensão ou término antecipado deve ser acordado mutuamente por escrito. Camila assentiu, acompanhando o texto em sua cópia. Segunda cláusula: obrigações financeiras. Ricardo Almeida se compromete a transferir R$3 milhões para quitar as dívidas familiares de Camila Ferreira no prazo de 48 horas após a cerimônia. Adicionalmente, será depositado mensalmente o valor de R$25 mil em conta corrente de Camila durante todo o período vigente. Os números continuavam parecendo surreais para Camila, mesmo após uma semana refletindo sobre eles. Terceira cláusula: residência. Ambos residirão na propriedade de Ricardo Almeida, localizada na rua Oscar Freire, bairro Jardins. Camila terá direito a quarto privativo e espaço pessoal independente. Ricardo se manifestou pela primeira vez. É um apartamento duplex de 400 metros quadrados. Você terá total privacidade. Quarta cláusula: obrigações sociais de Camila, continuou o advogado. A acompanhar Ricardo em eventos corporativos, jantares de negócios, viagens a trabalho quando necessário e manter em público a aparência de um casamento harmonioso e respeitoso. Quinta cláusula: vida pessoal. Ambas as partes mantêm completa independência em suas vidas privadas, desde que não comprometam publicamente a imagem do casamento ou causem escândalos que prejudiquem a reputação profissional de Ricardo. Camila franziu ligeiramente as sobrancelhas. O que exatamente isso significa na prática? Dr. Silva consultou suas anotações. Significa que vocês podem manter amizades, hobbies e atividades pessoais normalmente, mas devem evitar relacionamentos românticos públicos ou comportamentos que possam gerar especulações negativas na mídia. Sexta cláusula: confidencialidade, prosseguiu o advogado. Ambas as partes se comprometem a manter absoluto sigilo sobre a natureza comercial deste acordo. Publicamente, será apresentado como um casamento por amor tradicional. Sétima cláusula: término do acordo. Ao final dos 2 anos, será iniciado o processo de divórcio consensual. Camila não terá direito à pensão alimentícia ou divisão de bens adquiridos antes do casamento. E se alguém quiser terminar antes dos 2 anos? Camila perguntou. Oitava cláusula, respondeu o Dr. Silva. Em caso de término antecipado por iniciativa de Camila, ela deverá devolver 50% dos valores recebidos. Se for iniciativa de Ricardo, Camila mantém tudo que já recebeu. Ricardo a observou atentamente. Isso lhe parece justo? Camila ponderou por alguns segundos. Sim, me parece equilibrado. As cláusulas restantes cobriam detalhes sobre seguros de saúde, responsabilidades em caso de emergências médicas e protocolos para lidar com a imprensa. Há alguma pergunta sobre qualquer aspecto do contrato? Indagou o Dr. Silva após terminar a leitura. Camila releu algumas seções, especialmente aquelas relacionadas às suas obrigações sociais. Tudo parecia claro e bem definido, embora a magnitude do que estava assinando ainda a deixasse ligeiramente tonta. Quando seria a cerimônia? Ela perguntou. Idealmente em 3 semanas, respondeu Ricardo. Tempo suficiente para organizarmos algo elegante mas discreto e para que você se organize para a mudança. Preciso avisar na escola onde trabalho. Sobre isso, Ricardo se inclinou para a frente. Gostaria que você parasse de trabalhar durante os 2 anos. Será mais fácil manter nossa agenda social se você estiver disponível integralmente. Camila sentiu uma pontada de desconforto. Deixar a arquitetura, mesmo temporariamente, não era algo que havia considerado. Você continuará recebendo sua mesada mesmo sem trabalhar, Ricardo acrescentou, interpretando sua hesitação. E após os 2 anos, posso ajudá-la a estabelecer seu próprio escritório de arquitetura, se desejar. A oferta era generosa demais para recusar. Camila assentiu lentamente. Então, estamos todos de acordo? Perguntou o Dr. Silva. Camila olhou uma última vez para Ricardo.
Ele mantinha a mesma expressão séria e profissional do primeiro encontro, mas havia algo em seus olhos, talvez nervosismo, talvez expectativa, que a fez perceber que esta decisão era importante para ele também. Estamos de acordo. Eles assinaram o contrato em 3 vias com o Dr. Silva servindo como testemunha oficial. Quando Camila escreveu seu nome na última página, sentiu como se estivesse assinando não apenas um documento, mas fechando um capítulo inteiro de sua vida para começar outro completamente desconhecido. Bem, disse Ricardo depois que os papéis foram guardados, acho que agora somos oficialmente noivos. Era a primeira vez que Camila o via esboçar algo parecido com um sorriso, e ela descobriu que gostava da transformação que isso causava em seu rosto. A boutique Alma Brasileira, localizada na exclusiva rua Oscar Freire, era exatamente o tipo de lugar onde Camila jamais imaginara colocar os pés. Vitrines elegantes exibiam vestidos que custavam mais que seu salário de 6 meses, e vendedoras impecavelmente vestidas circulavam entre as clientes com sorrisos profissionais e discrição absoluta. Senhora Almeida, uma mulher loira de aproximadamente 40 anos, se aproximou assim que Camila entrou na loja. Sou Helena, a consultora pessoal. Seu noivo nos ligou ontem explicando que precisa de um enxoval completo para o casamento e a vida social posterior. Camila ainda se sobressaltava quando alguém a chamava de Senhora Almeida. Faltavam apenas 10 dias para a cerimônia, e tudo estava acontecendo em ritmo vertiginoso. Ricardo havia se mostrado extraordinariamente eficiente na organização dos preparativos, cuidando de cada detalhe com a mesma precisão que aplicava aos seus negócios. Sim, ele mencionou que vocês me ajudariam com tudo. Helena sorriu calorosamente. Absolutamente tudo. Vestido de noiva, trajes para eventos sociais, roupas casuais de qualidade, sapatos, bolsas, acessórios. Senhor Almeida foi muito específico sobre o padrão de qualidade desejado. Durante as 3 horas seguintes, Camila experimentou roupas que jamais sonhara possuir. Vestidos de designers brasileiros e internacionais, sapatos italianos feitos à mão, bolsas que custavam mais que seu carro. Helena anotava cuidadosamente cada peça escolhida, garantindo que o guarda-roupa cobrisse todas as ocasiões possíveis. E agora, a peça principal, disse Helena teatralmente, conduzindo Camila até um provador privativo onde 3 vestidos de noiva aguardavam. Senhor Almeida sugeriu algo elegante, mas não excessivamente elaborado. Disse que prefere simplicidade sofisticada. O primeiro vestido era um modelo sereia em cetim marfim, demasiadamente justo para o gosto de Camila. O segundo, um tomara que caia com muito brilho e bordados, parecia excessivo para uma cerimônia que seria essencialmente encenação. Mas o terceiro era perfeito. Um modelo em crepe de seda natural, com corte clássico que valorizava sua silhueta sem ser provocante, mangas 3/4 delicadas e uma simplicidade elegante que a fazia se sentir verdadeiramente bonita. Este é o escolhido, declarou Helena, assim que Camila saiu do provador. Fica absolutamente deslumbrante em você. Camila se observou no espelho triplo de corpo inteiro. Por um momento, quase conseguiu imaginar que era uma noiva real, preparando-se para um casamento por amor. A ilusão era ao mesmo tempo reconfortante e melancólica. Precisaremos fazer pequenos ajustes no comprimento e na cintura, observou a costureira que Helena chamou. Pode voltar na terça-feira para a prova final. Enquanto finalizavam os detalhes, o telefone de Camila tocou. Era Ricardo. Como estão os preparativos na boutique? Sua voz soava ligeiramente cansada pelo telefone. Bem, estamos terminando. Helena foi muito prestativa. Ótimo. Quando sair daí, pode passar no meu escritório? Há alguns detalhes sobre a cerimônia que precisamos acertar. Claro, estarei aí em 1 hora. O escritório da Tech Solutions ocupava 2 andares inteiros de um prédio ultramoderno na Avenida Luiz Carlos Berrini. Camila foi recebida pela secretária de Ricardo, uma mulher eficiente de meia-idade que a tratou com a deferência reservada às esposas de executivos importantes. Ele está numa videoconferência, mas pediu para avisá-lo assim que a senhora chegasse, informou a secretária, conduzindo Camila até uma sala de espera, decorada com móveis designer e uma vista panorâmica da cidade. 15 minutos depois, Ricardo apareceu.
Vestia uma camisa social azul clara, sem gravata, as mangas dobradas até os cotovelos, e Camila notou que parecia mais relaxado que em seus encontros anteriores. Desculpe a demora, problema com os servidores em nossa filial de Belo Horizonte. Ele gesticulou para que ela o seguisse até seu escritório particular. Como foi na boutique? Impressionante, Camila respondeu honestamente. Helena escolheu peças belíssimas. Deve ter custado uma fortuna. Não se preocupe com isso. Ricardo se sentou atrás de sua mesa e abriu uma pasta. Precisamos definir alguns pontos sobre a cerimônia. Será no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, no sábado às 16 horas. Convidamos 60 pessoas, empresários, investidores, algumas personalidades da mídia. Camila sentiu o estômago se contrair. 60 pessoas? Pensei que seria algo mais íntimo. Precisa ser um evento que chame a atenção positiva da imprensa especializada. Nada extravagante, mas visível o suficiente. Ricardo a observou atentamente. Sua família pode convidar até 15 pessoas. Já conversou com sua mãe sobre isso? Conversei. Ela convidará alguns tios e primos próximos. Meu pai... Camila hesitou. Alguns dias ele está bem. Outros nem me reconhece. Não sabemos como estará no sábado. Contratei uma enfermeira especializada para acompanhá-lo durante a viagem e a cerimônia, disse Ricardo suavemente. Se ele precisar sair no meio do evento, ela cuidará de tudo discretamente. A consideração inesperada de Ricardo a surpreendeu. Você não precisava fazer isso. Precisava sim. É importante que sua família se sinta confortável. Ele consultou suas anotações. A imprensa cobrirá o evento, mas orientei meu assessor de comunicação a manter o foco nos aspectos profissionais. Nada invasivo sobre nossa vida pessoal. Eles passaram a hora seguinte discutindo logística, transporte, hotel para a família de Camila, cronograma do dia, protocolo para lidar com perguntas da imprensa. Ricardo havia pensado em cada detalhe meticulosamente. Uma última coisa, disse ele quando terminaram. Minha mãe chegará do interior amanhã. Gostaria de conhecê-la antes da cerimônia? Camila percebeu que Ricardo jamais havia mencionado família anteriormente. Claro. Onde ela mora? Ribeirão Preto. É viúva, tem 72 anos, meio protetora. Ricardo pareceu escolher as palavras cuidadosamente. Ela não sabe sobre o acordo. Pensa que é um casamento tradicional, como explicou o noivado rápido. Disse que nos apaixonamos e decidimos não esperar. Ele fez uma pausa. Ela ficará encantada em conhecê-la. Sempre reclamou que eu trabalho demais e nunca me relaciono seriamente com ninguém. Camila notou uma mudança sutil na expressão de Ricardo quando falava sobre a mãe. Uma suavidade que ela não havia observado antes. Deve ser importante para ela vê-lo casado. É o sonho dela desde que completei 30 anos. Ricardo sorriu ligeiramente. Dona Lúcia é uma força da natureza. Vai adorar você. Quando Camila deixou o escritório uma hora depois, carregava uma lista de compromissos para os próximos dias. Prova final do vestido, encontro com a mãe de Ricardo, ensaio na igreja, jantar de confraternização com os padrinhos. Sua vida havia se transformado completamente em 3 semanas. Em 10 dias, seria uma mulher casada, morando em Jardins, frequentando eventos da alta sociedade paulistana. Mas enquanto dirigia de volta para Campinas, uma pergunta continuava ecoando em sua mente. Quando tudo isso terminasse em 2 anos, como seria retornar à vida simples de antes? O restaurante Terraço Itália, localizado no 42º andar do edifício Copan, oferecia uma das vistas mais espetaculares de São Paulo. Camila chegou às 19 horas em ponto da quarta-feira, vestindo um dos vestidos que Helena havia escolhido. Um modelo midi em azul marinho que a fazia se sentir elegante, mas confortável. Ricardo já estava presente, acompanhado de uma senhora de cabelos grisalhos impecavelmente penteados e um sorriso caloroso que iluminava todo o rosto. Dona Lúcia Almeida era exatamente como Camila havia imaginado. Elegante, vivaz e com aquela energia especial das mulheres que criaram filhos sozinhas. Camila! Dona Lúcia se levantou assim que a viu se aproximar, abrindo os braços para um abraço sincero. Que menina linda! Ricardo, você não exagerou nem um pouquinho. Muito prazer, Dona Lúcia, disse Camila, correspondendo ao abraço. Ricardo falou muito sobre a senhora.
Espero que tenha sido tudo positivo, brincou a senhora, lançando um olhar divertido para o filho. Sentem-se, sentem-se. Quero saber absolutamente tudo sobre vocês dois. Eles se acomodaram à mesa com vista para a cidade iluminada. Ricardo parecia ligeiramente tenso, provavelmente preocupado em manter a encenação convincente diante da mãe. Então, Camila, conte-me como se conheceram, pediu Dona Lúcia assim que o garçom trouxe as entradas. Ricardo foi muito evasivo quando perguntei. Camila e Ricardo haviam ensaiado essa história durante a tarde. Nos conhecemos através de um amigo em comum, Marcos. Foi em um evento de arquitetura que Ricardo estava patrocinando. Amor à primeira vista? Perguntou Dona Lúcia com um brilho travesso nos olhos. Camila sentiu o rosto esquentar. Não exatamente. Eu achei Ricardo muito sério no início. E ela me achou arrogante, completou Ricardo, surpreendendo Camila com a naturalidade da mentira. Tive que trabalhar muito para conquistar um segundo encontro. Dona Lúcia riu deliciadamente. Isso soa exatamente como meu filho. Ele sempre foi teimoso quando queria alguma coisa. Mãe, o quê? É verdade. Dona Lúcia se virou para Camila. Quando Ricardo tinha 8 anos, decidiu que queria aprender violão. Eu disse que era muito novo, mas ele ficou 3 semanas me pedindo todos os dias até eu ceder. Tocou durante 2 anos, até descobrir os computadores. A senhora está constrangendo-me, murmurou Ricardo, mas Camila percebeu que ele parecia genuinamente divertido. É para isso que servem as mães, querido. Dona Lúcia tomou um gole de vinho. Camila, me fale sobre sua família. Ricardo disse que seu pai é médico? Era advogado, na verdade, mas desenvolveu Alzheimer precoce e teve que se aposentar. Camila manteve o tom neutro, embora o assunto ainda fosse doloroso. Oh, minha querida, sinto muito. A compaixão genuína na voz de Dona Lúcia tocou Camila profundamente. Deve ser muito difícil para vocês. Alguns dias são melhores que outros. Minha mãe cuida dele com muito carinho. E ela virá para o casamento? Estou ansiosa para conhecê-la. Sim, virá. Ela está muito animada. Isso, pelo menos, era completamente verdadeiro. A conversa fluiu naturalmente durante todo o jantar. Dona Lúcia era uma contadora de histórias nata, relatando episódios hilários da infância de Ricardo e memórias de quando criava o filho sozinha após a morte prematura do marido. Vocês já pensaram em filhos? Perguntou Dona Lúcia quando chegaram à sobremesa. Camila quase engasgou com o tiramisu. Ricardo também pareceu momentaneamente desarmado pela pergunta. Ainda é cedo para pensar nisso, mãe, ele disse cuidadosamente. Queremos nos estabelecer como casal primeiro. Claro, claro, mas não esperem muito tempo. Eu não estou ficando mais nova e gostaria muito de conhecer meus netos. O comentário criou um silêncio ligeiramente desconfortável. Camila se perguntou se Ricardo havia considerado essa pressão familiar quando elaborou o plano do casamento temporário. Dona Lúcia, disse Camila, mudando sutilmente de assunto, Ricardo me contou que a senhora ainda mora na mesma casa onde ele cresceu. Sim, em Ribeirão Preto. É grande demais para uma pessoa só, mas tem tantas memórias. Seus olhos se encheram de nostalgia. Ricardo sempre diz que posso me mudar para São Paulo, mas sou muito apegada à minha rotina lá. A senhora tem hobbies? Sou voluntária em uma ONG que trabalha com crianças carentes. E tenho meu grupo de amigas para o buraco às terças-feiras. Ela riu. Ricardo acha que deveria ter passatempos mais sofisticados, mas eu adoro minha vida simples. Quando terminaram o jantar, Dona Lúcia insistiu em conhecer o apartamento onde o filho morava e onde Camila passaria a residir após o casamento. O apartamento duplex de Ricardo na rua Oscar Freire era ainda mais impressionante do que Camila havia imaginado. 400 metros quadrados de decoração moderna, mas aconchegante, com uma vista deslumbrante do Parque Trianon, e móveis que claramente haviam sido escolhidos por um profissional. Ricardo, que lindo! Exclamou Dona Lúcia, explorando os ambientes. Finalmente contratou um decorador decente. Na verdade, ainda estou organizando tudo, disse Ricardo. Camila vai ajudar a deixar mais caseiro. Camila observou os cômodos, enquanto Dona Lúcia fazia perguntas sobre cada detalhe. O quarto principal era espaçoso e masculino, com uma cama king size e um closet que parecia maior que seu quarto atual. O que seria seu quarto ficava no final do corredor, igualmente confortável, com banheiro privativo
e uma pequena varanda com vista para o jardim interno do prédio. É perfeito para um casal jovem, comentou Dona Lúcia. Vocês serão muito felizes aqui. Quando deixaram Dona Lúcia no Hotel Vila Galé, próximo à Avenida Paulista, ela abraçou Camila calorosamente. Bem-vinda à família, querida. Você é exatamente o que meu filho precisava. No elevador do hotel, após se despedirem, Ricardo pareceu pensativo. Sua mãe é maravilhosa, disse Camila sinceramente. Ela gostou muito de você. Não esperava que fosse tão natural. Natural? A conversa, a interação. Pensei que seria mais difícil manter a encenação. Ricardo a observou. Você é muito boa nisso. Camila não sabia se isso era um elogio ou uma observação preocupante. É apenas... Ela é uma pessoa genuinamente carinhosa. Fica fácil responder com sinceridade. Mesmo quando estamos mentindo sobre absolutamente tudo, a pergunta continha uma nota de algo que Camila não conseguiu identificar. Talvez culpa, talvez curiosidade sobre como ela se sentia em relação à situação. Não estamos mentindo sobre tudo, ela disse lentamente. Sua mãe realmente é especial. Você claramente a ama muito. Eu realmente acho seu apartamento lindo. São pequenas verdades em meio a uma grande encenação. Ricardo assentiu pensativamente. Faltam 3 dias para o casamento. Sim. Ainda tem certeza de que quer prosseguir? A pergunta a surpreendeu. Você está reconsiderando? Não. Apenas queria garantir que você está confortável com tudo. Camila o estudou por um momento. Havia algo diferente em Ricardo esta noite. Uma vulnerabilidade sutil que não estava presente em seus encontros anteriores. Estou confortável, ela disse, e percebeu que estava sendo sincera. E você? Estou. Mas enquanto Ricardo dirigia de volta para Jardins e Camila retornava para Campinas, ambos carregavam a mesma sensação inquietante. A encenação estava se tornando mais convincente e mais perigosa do que qualquer um deles havia antecipado. O Copacabana Palace irradiava elegância atemporal na manhã ensolarada de sábado. Camila acordou na suíte presidencial às 7 horas, com vista privilegiada para a praia de Copacabana, onde os primeiros banhistas já caminhavam pela areia dourada. Ainda não conseguia acreditar que em 9 horas seria uma mulher casada. Bom dia, noiva! Beatriz entrou no quarto carregando uma bandeja com café da manhã. Como dormiu? Mal, admitiu Camila, sentando-se na cama de casal ornamentada. Fico pensando se estou fazendo a coisa certa. Querida, você decidiu isso há semanas. Agora é apenas seguir em frente. Beatriz se sentou ao lado da filha, oferecendo-lhe uma xícara de café com leite. Além disso, conheci Ricardo ontem no jantar de confraternização. Ele parece genuinamente preocupado com seu bem-estar. Era verdade. Durante o jantar no restaurante Antiquários na noite anterior, Ricardo havia sido atencioso não apenas com Camila, mas com toda a sua família. Conversara longamente com os tios sobre negócios, elogiara sinceramente os primos e demonstrara paciência infinita quando o pai de Camila teve um momento de confusão no meio da refeição. Como está o papai hoje? Teve uma manhã lúcida. Perguntou 3 vezes sobre o vestido de noiva e disse que está orgulhoso de você. Beatriz sorriu com lágrimas nos olhos. A enfermeira que Ricardo contratou é maravilhosa. Seu nome é Sônia, especialista em Alzheimer. Ela garantiu que ele ficará confortável durante toda a cerimônia. Às 10 horas, a equipe de cabeleireira e maquiadora chegou à suíte. Camila havia optado por um visual clássico. Cabelos presos em um coque elegante com algumas mechas soltas emoldurando o rosto, maquiagem natural que realçava seus olhos castanhos, batom nude rosado. Você está linda, minha filha, sussurrou Beatriz quando Camila vestiu o vestido de noiva. O crepe de seda caía perfeitamente em seu corpo, e o corte clássico a fazia parecer uma princesa de contos de fadas modernos. Às 15h30, Camila estava pronta. Do lado de fora da suíte, podia ouvir o movimento dos convidados chegando para a cerimônia que aconteceria no salão nobre do hotel. Senhorita Ferreira, um jovem de terno escuro, bateu discretamente na porta. Sou André, assessor de imprensa do Sr. Almeida. A cerimônia começará em 20 minutos. Há alguma pergunta sobre como lidar com os jornalistas? Camila respirou fundo. Apenas mantenho o sorriso e respondo brevemente, certo?
Exatamente. Sr. Almeida cuidará da maior parte das perguntas. A senhora apenas precisa parecer feliz e apaixonada. Parecer apaixonada. Camila se perguntou se conseguiria ser convincente quando nem ela mesma sabia mais o que sentia por Ricardo. O salão nobre estava decorado com arranjos de rosas brancas e lisianthus, criando uma atmosfera romântica e mais discreta. 60 convidados se distribuíam entre as cadeiras douradas, um público que incluía empresários influentes, investidores, alguns jornalistas da mídia especializada e a família de Camila. Quando as portas se abriram e o quarteto de cordas iniciou a marcha nupcial, Camila caminhou lentamente pelo corredor entre as cadeiras, acompanhada por seu tio Carlos, irmão mais novo de seu pai. Henrique estava sentado na primeira fileira, acompanhado por Sônia, a enfermeira, e sorriu amplamente quando viu a filha passar. Ricardo a aguardava no altar, impecável em um smoking azul marinho. Quando seus olhares se encontraram, algo passou entre eles. Não exatamente amor, mas reconhecimento mútuo de que estavam prestes a embarcar juntos numa jornada cujo destino nenhum dos dois conhecia completamente. "Você está deslumbrante", murmurou Ricardo, quando ela se posicionou ao lado dele. "Você também está muito elegante", ela respondeu baixinho, notando que ele parecia mais nervoso do que em qualquer momento desde que se conheceram. O juiz de paz, um homem distinto de cabelos grisalhos, iniciou a cerimônia com palavras tradicionais sobre o matrimônio, amor e companheirismo. Camila tentou se concentrar no discurso, mas sua mente divagava entre os rostos dos convidados, os flashes discretos dos fotógrafos e a presença sólida de Ricardo ao seu lado. Ricardo Almeida aceita Camila Ferreira como sua legítima esposa, promete amá-la, respeitá-la e ser-lhe fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida. "Aceito." A voz de Ricardo soou firme e decidida. Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Camila Ferreira aceita Ricardo Almeida como seu legítimo esposo. Promete amá-lo, respeitá-lo e ser-lhe fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? Por um momento que pareceu eterno, Camila hesitou. Estava prometendo amar um homem que conhecia há apenas um mês, num casamento que sabiam ser temporário. Mas quando olhou para Ricardo, viu algo em seus olhos que não conseguiu interpretar. Expectativa, vulnerabilidade, talvez até esperança. "Aceito." A troca de alianças aconteceu como um sonho. Ricardo deslizou a aliança de ouro branco em seu dedo, com cuidado quase reverente, e ela fez o mesmo, notando como suas mãos tremiam ligeiramente. "Declaro-os marido e mulher. Pode beijar a noiva." Este era o momento que ambos haviam evitado discutir durante todos os preparativos. Ricardo se inclinou lentamente, dando-lhe tempo para se preparar. Quando seus lábios se tocaram, foi um beijo suave, respeitoso, mas que durou alguns segundos a mais do que o estritamente necessário para as aparências. Os convidados aplaudiram, as câmeras clicaram e Camila, oficialmente, se tornou Senhora Almeida. A recepção aconteceu no terraço do hotel, com vista para a praia e o pão de açúcar ao fundo. Um buffet refinado havia sido preparado com pratos da culinária brasileira e internacional, enquanto um trio de jazz tocava discretamente. "Parabéns, meus queridos." Dona Lúcia foi uma das primeiras a cumprimentá-los, abraçando ambos com lágrimas de felicidade. "Que cerimônia linda! Vocês formam um casal perfeito." "Obrigado, mãe", disse Ricardo beijando a testa da senhora. "Está gostando da festa?" "Adorando. E Camila, querida, você está radiante. Nunca vi meu filho tão feliz." Camila sorriu, agradecendo mentalmente pelas aulas de teatro que fizera na faculdade. Dona Lúcia é muito gentil. Durante a próxima hora, eles circularam entre os convidados recebendo cumprimentos, posando para fotos e conversando com investidores e parceiros de negócios de Ricardo. Camila descobriu que estava se saindo melhor do que esperava no papel de esposa orgulhosa e apaixonada. "Senhora Almeida?" Um jornalista da revista Exame se aproximou durante um momento mais tranquilo. "Poderia comentar como é se casar com um dos empresários mais promissores do país?" Camila lançou um olhar para Ricardo, que assentiu discretamente. "É uma sensação maravilhosa. Ricardo é um homem íntegro e dedicado,
não apenas nos negócios, mas em todos os aspectos da vida. Estou muito feliz em fazer parte da jornada dele. E os planos para o futuro? Continuará trabalhando como arquiteta. Por enquanto, quero me dedicar a apoiar Ricardo e estabelecer nosso lar. Mas a arquitetura sempre fará parte da minha vida. O jornalista pareceu satisfeito com as respostas e se afastou para entrevistar outros convidados. Saiu-se muito bem, murmurou Ricardo quando ficaram momentaneamente sozinhos. Parece que nasceu para isso. Não sei se isso é um elogio ou uma preocupação. Ela respondeu com um sorriso meio nervoso. Às 21h, quando os últimos convidados se despediram, Camila finalmente pôde tirar os sapatos de salto alto e se sentar no sofá da suíte nupcial. A realidade do que havia acontecido começava a se assentar. Ela estava casada. Ricardo entrou no quarto alguns minutos depois, já tendo tirado o paletó e afrouxado a gravata. Como se sente, Sra. Almeida? Estranha, ela admitiu. E você, Sr. Almeida? Igual. Ele se sentou na poltrona em frente ao sofá, mantendo uma distância respeitosa. Deu tudo certo, não achou? Sim, sua mãe estava radiante. E sua família pareceu gostar de tudo. Seu pai ficou bem durante toda a cerimônia. Eles conversaram por mais alguns minutos sobre detalhes da festa, mas havia uma tensão no ar que nenhum dos dois queria abordar diretamente. Eles estavam sozinhos, numa suíte nupcial, na noite de núpcias. Camila, disse Ricardo finalmente, sobre os arranjos para dormir. Você pode ficar com a cama, ela disse rapidamente. Eu durmo no sofá. Absolutamente não. É sua noite de núpcias. Eu durmo no sofá. Ricardo, você é muito mais alto que eu. Não vai conseguir dormir confortavelmente aí. Eles discutiram por alguns minutos, até Ricardo sugerir uma solução prática. A suíte tinha um segundo quarto menor, originalmente destinado a acompanhantes. Ele dormiria lá. Obrigada, disse Camila quando ele se dirigiu para o outro quarto com uma das almofadas da cama. Camila? Sim, hoje foi agradável. Obrigado por tornar tudo tão natural. Obrigada você também. Boa noite, Ricardo. Boa noite, esposa. O resort Fazano Angra dos Reis se estendia majestosamente pela costa da ilha de Frade, oferecendo o cenário perfeito para uma lua de mel de casal milionário. Bangalôs exclusivos distribuíam-se discretamente entre a vegetação tropical, cada um com vista privilegiada para o mar cristalino da Costa Verde. Camila e Ricardo chegaram na manhã de domingo, após uma viagem de helicóptero que proporcionou vistas espetaculares da Baía de Angra. Durante o voo de 40 minutos, eles haviam conversado pouco, ainda processando a realidade de serem um casal casado, mesmo que apenas no papel. Bem-vindos ao Fazano Angra, senhor e senhora. Almeida, cumprimentou o gerente-geral, um homem elegante de meia-idade. Preparamos nosso melhor bangalô para a lua de mel. Tenho certeza de que será uma estadia inesquecível. O bangalô presidencial era uma obra de arte em si. 200 metros quadrados de luxo discreto, com sala de estar ampla, quarto principal com cama king size e vista panorâmica para o mar, banheiro com banheira de hidromassagem, varanda privativa com piscina infinita e acesso direto à praia. É magnífico, disse Camila sinceramente, observando o ambiente decorado com móveis de design brasileiro e obras de arte contemporânea. Há apenas um quarto, observou Ricardo, analisando a planta do bangalô. Posso dormir no sofá da sala, ofereceu Camila imediatamente. Nem pensar. Dormiremos na mesma cama. Somos adultos, conseguimos manter isso profissional. A afirmação soou mais confiante do que Ricardo se sentia. Nos 2 dias desde o casamento, ele havia notado que sua perspectiva sobre Camila estava mudando de maneiras que não havia antecipado. Eles passaram o primeiro dia explorando as instalações do resort. Almoçaram no restaurante à beira-mar, experimentaram iguarias da culinária caiçara, e Camila aproveitou para ler na varanda enquanto Ricardo respondia e-mails do escritório. Você não consegue descansar nem na lua de mel? Perguntou ela quando o viu pela 4ª vez, checando o telefone. Força do hábito. Mas você tem razão. Ricardo guardou o celular na gaveta da mesa. Estamos oficialmente de férias pelos próximos 5 dias. À tarde, eles caminharam pela praia praticamente deserta. Camila havia trocado o vestido por um biquíni discreto e uma saída de praia.
enquanto Ricardo usava bermuda e uma camisa leve. Pela primeira vez desde que se conheceram, pareciam apenas um casal normal, aproveitando momentos de lazer. "Posso fazer uma pergunta pessoal?", disse Camila enquanto coletava conchas na areia. "Claro, porque nunca se casou antes. Quero dizer, de verdade?", Ricardo considerou a pergunta enquanto observava um barco de pescadores no horizonte. "Sempre priorizei os negócios. Relacionamentos sérios pareciam complicados demais. E agora? Este casamento não é complicado? É diferente. Tem regras claras, expectativas definidas. Não há risco de..." Ele parou, como se tivesse dito mais do que pretendia. "Risco de quê?" "De alguém se machucar." Camila o observou com curiosidade. "Você já machucou alguém antes?" "Não intencionalmente. Mas quando você deixa claro desde o início que trabalho sempre vem primeiro, que não está disponível emocionalmente, algumas pessoas pensam que podem mudar isso. E não podem? Nunca puderam antes." Havia algo na maneira como ele disse "antes" que fez Camila se perguntar se Ricardo estava se referindo apenas ao passado. Na segunda noite, após um jantar romântico no restaurante do resort, completo com velas, música ao vivo e vista para as estrelas, eles retornaram ao bangalô com uma tensão palpável no ar. "Vou tomar banho primeiro", disse Camila, pegando sua nécessaire. "Claro, vou ficar na varanda." Quando Camila saiu do banheiro 20 minutos depois, vestindo um pijama de seda que havia comprado especialmente para a viagem, encontrou Ricardo ainda na varanda, contemplando o mar sob o luar. "Sua vez", disse ela. Ricardo assentiu sem se virar. "Camila?" "Sim. Obrigado por tornar tudo isso mais fácil do que eu imaginava. Você também." Quando Ricardo saiu do banho, Camila já estava deitada do lado esquerdo da cama king size, folheando uma revista. Ele vestia apenas uma bermuda de pijama, e ela notou involuntariamente que os anos de academia haviam sido bem investidos. "Tem certeza de que está confortável com isso?", perguntou ele, referindo-se à cama compartilhada. "Estou. A cama é grande o suficiente para mantermos nossos espaços." Eles se deitaram com uma distância respeitosa entre si, cada um em seu lado da cama. Mas durante a madrugada, Camila acordou e percebeu que havia se aproximado do centro da cama durante o sono. Ricardo estava próximo, respirando suavemente, e por um momento ela ficou observando seu rosto relaxado na penumbra. Havia algo vulnerável em Ricardo quando dormia que ela não via quando ele estava acordado. As linhas de tensão ao redor dos olhos desapareciam, e ele parecia mais jovem, menos carregado pelo peso das responsabilidades empresariais. Camila se afastou cuidadosamente para seu lado da cama, mas o calor do corpo dele e o leve aroma de seu perfume permaneceram em sua consciência pelo resto da noite. No terceiro dia, eles alugaram um barco para explorar as ilhas próximas. O passeio os levou até praias desertas de areia branca e águas cristalinas, onde fizeram snorkel e descobriram peixes tropicais coloridos. "Você nada muito bem", comentou Ricardo quando emergiram após explorarem um recife de corais. "Fiz natação na adolescência. E você? Onde aprendeu a mergulhar assim?" "Meu pai me ensinou quando eu era criança. Era uma das poucas atividades que fazíamos juntos antes dele morrer." Foi a primeira vez que Ricardo mencionou o pai, e Camila percebeu que havia camadas de sua personalidade que ele mantinha cuidadosamente guardadas. "Que idade você tinha?" 15 anos. Câncer de pâncreas muito rápido." Ricardo flutuou de costas na água morna. "Minha mãe precisou trabalhar em 3 empregos para nos sustentar. Prometi a mim mesmo que ela nunca mais passaria necessidade. É por isso que trabalha tanto?" Partly because I inherited his drive for success." "Partly porque é mais fácil que lidar com outras coisas." Camila nadou mais perto. "Que outras coisas?" Ricardo a olhou diretamente nos olhos. "Sentimentos, conexões, coisas que podem ser perdidas." Naquele momento, flutuando juntos na água cristalina com apenas o som das ondas ao fundo, Camila sentiu algo mudar entre eles. Não era mais apenas um acordo comercial ou uma encenação convincente. Havia uma intimidade genuína crescendo, perigosa porque não estava prevista no contrato. "Ricardo." "Eu sei", ele disse baixinho. "Eu sinto também." Eles ficaram em silêncio por vários minutos,
as implicações não ditas pairando entre eles como a brisa marinha. Na quarta noite, sua última no resort, eles jantaram na varanda privativa do bangalô. O staff havia preparado uma mesa romântica com pétalas de rosa, velas e champanhe, assumindo que era um casal de verdade celebrando o amor. A nossa lua de mel, disse Ricardo, erguendo a taça. A nossa parceria, corrigiu Camila, mas suas palavras soaram hesitantes. Camila, posso confessar algo? Ela assentiu, embora seu coração estivesse batendo mais rápido. Estes últimos dias foram os mais normais da minha vida adulta. Acordar ao lado de alguém, conversar durante as refeições, dividir experiências. Ele fez uma pausa. Esqueci como é agradável ter companhia. Para mim também foi especial, ela admitiu. Você é muito diferente do que eu imaginava no início. Diferente como? Mais humano, mais vulnerável. O empresário poderoso era apenas uma faceta sua. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno que transformava completamente sua expressão. Cuidado, Sra. Almeida. Comentários assim podem me fazer pensar que está começando a gostar de mim. E se eu estiver? A pergunta escapou antes que Camila pudesse se censurar. Ricardo parou com a taça no meio do caminho até os lábios e seus olhos escureceram. Isso seria complicado. Mais complicado que fingir ser casados por 2 anos. Muito mais complicado. Mas quando se deitaram naquela última noite, a distância entre eles na cama havia diminuído consideravelmente. E quando Camila acordou na manhã seguinte, encontrou a mão de Ricardo entrelaçada com a sua por sobre os lençóis. Nenhum dos dois comentou sobre isso enquanto faziam as malas para retornar a São Paulo. Mas ambos sabiam que algo fundamental havia mudado durante aqueles 5 dias em Angra dos Reis. A lua de mel havia terminado, mas o verdadeiro teste do casamento estava apenas começando. 3 meses haviam se passado desde a lua de mel em Angra dos Reis, e a vida de casados em São Paulo havia estabelecido uma rotina surpreendentemente confortável. O apartamento na rua Oscar Freire havia se transformado gradualmente num verdadeiro lar, com toques pessoais de Camila espalhados pelos ambientes, livros de arquitetura na estante, plantas na varanda, fotografias da família misturadas com as de Ricardo. Camila acordou numa terça-feira ensolarada de junho, encontrando Ricardo já na cozinha, preparando o café da manhã. Ele usava apenas calça de moletom e uma camiseta, os cabelos ainda desarrumados do sono, e ela percebeu como essa visão matinal havia se tornado natural e reconfortante. Bom dia, disse ela, amarrando o roupão de seda que ele havia dado de presente no mês anterior. Bom dia, café, por favor. Eles se sentaram à mesa da varanda gourmet, observando o movimento gradual da cidade despertando. Era uma cena doméstica, que qualquer observador interpretaria como um casal apaixonado, começando mais um dia juntos. Hoje tenho aquele jantar com investidores japoneses, disse Ricardo, consultando a agenda no tablet. Precisa estar presente. O tradutor garantiu que eles valorizam muito a presença das esposas. Claro, que tipo de evento? Formal. Restaurante Sky, cobertura do Hotel Unique. Eles estão considerando investir em nossa nova linha de aplicativos para o mercado asiático. Camila assentiu, fazendo uma anotação mental para escolher um vestido adequado. Durante os 3 meses, ela havia se tornado expertíssima em navegar os diferentes tipos de eventos sociais do mundo empresarial paulistano. Como está seu projeto de arquitetura? Perguntou Ricardo, referindo-se ao escritório particular que Camila havia montado no 2º quarto do apartamento. Bem, terminei a proposta para aquela casa em Alphaville. Se conseguir esse cliente, será meu primeiro projeto significativo desde... Ela hesitou. Desde que nos casamos. Ricardo notou a hesitação. Durante as últimas semanas, ele havia observado que Camila parecia cada vez mais dividida entre sua nova vida de esposa de empresário e suas ambições profissionais pessoais. Camila, você sabe que pode voltar a trabalhar normalmente quando quiser, certo? Nosso acordo não te impede de ter sua própria carreira. Eu sei. É só que tudo mudou tanto. Às vezes não sei mais o que quero. Havia uma vulnerabilidade na voz dela que fez Ricardo largar o tablet e prestar atenção completa. O que você quer dizer? Camila respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para uma confissão importante. No início, tudo era muito claro.
2 anos, papéis bem definidos, objetivos específicos. Mas agora... Agora? Agora acordo todo dia ao seu lado. Jantamos juntos, conversamos sobre nossas vidas, dividimos espaço e às vezes esqueço que isso tudo tem prazo de validade. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Ricardo sabia exatamente o que ela queria dizer porque sentia a mesma coisa. Camila. O telefone dele tocou, interrompendo o momento. Era Marcos, com uma emergência no escritório que requeria a presença imediata de Ricardo. Precisamos conversar sobre isso, disse ele, já se levantando para se vestir. Hoje à noite, depois do jantar com os japoneses. Tudo bem. Mas quando Ricardo saiu apressadamente para o escritório, Camila ficou na varanda, observando o trânsito na Oscar Freire, com uma sensação crescente de que sua vida havia se tornado mais complicada do que qualquer contrato poderia prever. Às 19 horas, Camila se encontrou com Ricardo no restaurante Sky. Ela vestia um vestido preto elegante e discreto, cabelos presos num coque sofisticado, representando perfeitamente o papel de esposa de executivo bem-sucedido. Os investidores japoneses, 3 homens de meia-idade extremamente educados e formais, ficaram visivelmente impressionados com a presença de Camila e sua capacidade de manter conversas inteligentes sobre tecnologia e mercado asiático. Sua esposa é muito culta, Sr. Almeida, comentou o Sr. Tanaka, o líder do grupo, através do tradutor. No Japão, valorizamos muito quando um homem de negócios tem uma parceira que compreende seu trabalho. Sou muito sortudo, respondeu Ricardo, e quando olhou para Camila, ela viu algo em seus olhos que não conseguiu interpretar completamente. O jantar foi um sucesso. Os japoneses demonstraram interesse genuíno no projeto e marcaram uma segunda reunião para a semana seguinte. Quando se despediram, o Sr. Tanaka fez questão de cumprimentar Camila pessoalmente. Foi um prazer conhecê-la, senhora Almeida. Espero vê-la novamente em nossa próxima visita. Durante o trajeto de volta para casa, no banco traseiro do carro com o motorista, Camila e Ricardo conversaram sobre os detalhes da negociação. Havia uma sintonia entre eles que não existia no início do casamento. Ela compreendia intuitivamente quando intervir nas conversas. Ele sabia quando dar espaço para ela brilhar. Você foi perfeita hoje, disse Ricardo quando entraram no apartamento. Os japoneses ficaram impressionados com você. Obrigada. Eles parecem ser pessoas sérias e confiáveis. São. Se fecharmos esse negócio, será o maior contrato da história da empresa. Camila se sentou no sofá da sala, tirando os sapatos de salto alto. Ricardo, podemos ter aquela conversa agora? Ele afrouxou a gravata e se sentou na poltrona em frente a ela, a mesma posição de seus primeiros encontros meses atrás. Mas agora, a distância física entre eles parecia muito maior do que realmente era. Sobre esta manhã, sobre tudo, Camila o interrompeu. Sobre como nossa vida se tornou tão real, sobre como às vezes esqueço que isso é temporário, sobre como você está se apaixonando por mim. A pergunta direta a deixou sem palavras por alguns segundos. E se eu estiver? Então estaríamos em território muito perigoso, porque eu também estou me apaixonando por você. A confissão mútua pairou no ar entre eles como uma declaração ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. O que fazemos agora? Perguntou Camila baixinho. Não sei. No mundo dos negócios eu sempre tenho um plano, uma estratégia. Mas isso... Ricardo passou as mãos pelos cabelos. Isso não estava no contrato. Talvez não precise estar. Camila, você compreende o que está sugerindo? Estou sugerindo que paremos de fingir que somos apenas parceiros de negócios. Estou sugerindo que admitamos que estes 3 meses foram os melhores da minha vida. Estou sugerindo que talvez possamos transformar este casamento de conveniência em algo real. Ricardo se levantou e caminhou até a janela, contemplando as luzes da cidade. E se não der certo? E se você se cansar da minha obsessão com o trabalho? E se eu não conseguir ser o marido que você merece? E se der certo? E se formos capazes de equilibrar trabalho e vida pessoal? E se você for exatamente o marido que eu preciso? Ele se virou para olhá-la. Você tem certeza do que está pedindo? Tenho certeza de que quero tentar. A questão é, você quer? Ricardo voltou ao sofá, mas desta vez se sentou ao lado dela, pegando suas mãos. Quero,
Mais do que imaginei ser possível querer qualquer coisa. Quando ele a beijou desta vez, não foi para manter aparências ou cumprir protocolos sociais. Foi um beijo de verdade, carregado de 3 meses de tensão crescente, de sentimentos negados, de uma paixão que havia florescido apesar de todas as tentativas de mantê-la sob controle. Então, murmurou Camila quando se separaram, acho que precisamos reescrever nosso contrato. Acho que sim, concordou Ricardo, sorrindo de uma maneira que ela nunca havia visto antes, completamente aberto, vulnerável e feliz. 1 ano e meio depois, Camila estava sentada em seu escritório de arquitetura, agora uma empresa estabelecida com sede própria na Vila Madalena, revisando os projetos finais de uma casa sustentável em Campos do Jordão, quando Ricardo apareceu na porta. Posso interromper a arquiteta mais talentosa de São Paulo? Ela sorriu, notando que ele carregava uma garrafa de champanhe e 2 taças. Depende. É uma interrupção boa ou ruim? Muito boa. Os japoneses acabaram de assinar o contrato final. Oficialmente, a Tech Solutions acaba de fechar o maior negócio da sua história. Camila se levantou e correu para abraçá-lo. Ricardo, isso é fantástico. Estou tão orgulhosa de você. Eles brindaram no pequeno escritório dela, entre pranchetas de desenho, maquetes arquitetônicas e plantas espalhadas pela mesa. Era um cenário muito diferente dos ambientes corporativos onde haviam celebrado vitórias no passado, mas de alguma forma parecia mais autêntico, mais deles. Como foi a reunião? Perguntou ela, acomodando-se no sofá pequeno que Ricardo havia insistido em comprar para o escritório. Perfeita. Eles elogiaram especificamente nossa estabilidade como casal, como um fator positivo na decisão de investir. Disseram que confiam mais em empresários que têm vidas pessoais equilibradas. Camila riu. Se eles soubessem que começamos como um acordo comercial... Começamos, Ricardo enfatizou, sentando-se ao lado dela. Mas não é mais assim há muito tempo. Era verdade. Nos últimos 18 meses, seu relacionamento havia evoluído de um casamento de conveniência para uma parceria genuína em todos os aspectos. Ricardo havia aprendido a equilibrar trabalho e vida pessoal, enquanto Camila havia construído uma carreira sólida sem abrir mão de apoiar os negócios do marido. Falando nisso, disse Ricardo, com um brilho travesso nos olhos, tenho uma proposta para você. Ah, que tipo de proposta? Ele se levantou e, para surpresa absoluta de Camila, se ajoelhou diante dela, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Ricardo, o que você está fazendo? Algo que deveria ter feito há muito tempo. Ele abriu a caixa, revelando um anel de noivado com um solitário deslumbrante. Camila Ferreira Almeida quer se casar comigo, mas nós já somos casados. Legalmente sim, mas eu quero me casar com você de verdade, por amor, não por negócios. Com votos escritos por nós, com nossa família e amigos presentes, sabendo a verdade sobre nossos sentimentos, com uma lua de mel, onde não precisemos fingir que estamos apaixonados, porque realmente estaremos. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Camila. Você quer renovar nossos votos? Quero fazer votos verdadeiros pela primeira vez. Os primeiros foram cumprimento de contrato. Estes serão por amor. Sim, ela gritou, estendendo a mão para que ele colocasse o anel. Sim, quero me casar com você de verdade. Quando ele deslizou o anel em seu dedo, ao lado da aliança original, Camila sentiu como se uma parte de sua vida estivesse finalmente se completando. Há uma condição, disse Ricardo ainda ajoelhado. Qual? Desta vez sem contrato, apenas amor, confiança e o compromisso de construirmos uma vida juntos. Aceito todas as condições. Eles se beijaram ali mesmo, no pequeno escritório cheio de sonhos arquitetônicos e projetos futuros, selando um compromisso que havia começado como negócio e se transformado na coisa mais real e importante de suas vidas. 3 meses depois, em uma cerimônia íntima na praia de Juquery, com apenas familiares próximos e amigos verdadeiros presentes, Camila e Ricardo trocaram votos que haviam escrito pessoalmente. Camila, disse Ricardo, segurando suas mãos na areia quente, com o som das ondas ao fundo. Quando aceitei nossa proposta inicial, pensei que estava fazendo um negócio inteligente. Não sabia que estava encontrando minha alma gêmea. Prometo amá-la não por 2 anos, mas por toda a vida. Prometo ser seu parceiro não apenas em aparências públicas, mas em todos os sonhos,
desafios e aventuras que o futuro nos trouxer. Ricardo, respondeu Camila com lágrimas de felicidade nos olhos, você me ensinou que às vezes os melhores relacionamentos começam com as fundações mais inusitadas. Prometo amá-lo não porque um contrato me obriga, mas porque meu coração não consegue fazer outra coisa. Prometo ser sua esposa de verdade, sua parceira na vida e nos negócios, sua companheira em todas as estações que virão. Quando o juiz os declarou marido e mulher novamente, o beijo que trocaram foi diferente de qualquer outro. Era o beijo de duas pessoas que haviam encontrado o amor verdadeiro no lugar mais improvável. Dona Lúcia, que agora conhecia toda a história do casamento original, chorava de felicidade na primeira fileira. Sempre soube que vocês eram perfeitos um para o outro, sussurrou para Beatriz. Às vezes o amor precisa de um pequeno empurrão do destino. Beatriz sorriu, observando a filha radiante nos braços do genro, que havia aprendido a amar genuinamente. O importante é que eles chegaram onde precisavam chegar. Henrique, num de seus dias mais lúcidos, se aproximou do casal após a cerimônia. Camila, minha filha, disse ele com clareza, este homem te ama de verdade. Posso ver nos olhos dele. Eu sei, papai. E eu amo ele também. Então vocês serão felizes para sempre. E enquanto o sol se punha sobre a praia de Juquery, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Camila e Ricardo caminharam de mãos dadas pela areia, sabendo que haviam transformado um acordo de negócios na história de amor mais improvável e mais perfeita de suas vidas. O casamento que começara como mentira havia se tornado a verdade mais pura que já haviam experimentado. E desta vez, não havia data de término no contrato, apenas o compromisso de amarem-se para sempre.